Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfã e hoje a nossa conversa é com o ministro da Cidade, Jader Filho. Ministro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao JR. Eu que agradeço a você, Tainá, e todos aqui da equipe da Record. Ministro, já vamos começar falando sobre o Minha Casa Minha Vida. Ele tem sido reformulado. Inclusive, o senhor tem tido várias reuniões com o presidente Lula para trazer novidades nesse programa, que não para de ter novidades, né? Eu gostaria que o senhor já começasse contando para a gente o que está sendo gestado, o que vai ser anunciado aí nas próximas semanas. Tainá, acho que a gente fez alguns lançamentos importantes, agora recentemente, né? Lançamos o Minha Casa Minha Vida Classe Média, que tem sido um sucesso. Nós já estamos assinando os primeiros contratos, já foi muito rápido a procura das famílias. Isso mostra, obviamente, que foi uma medida acertada por parte do governo federal. E é importante, Tainá, as pessoas entenderem o que estava por trás disso. Porque o que acontece? Com a taxa de juros muito elevada, como está hoje, quem financiava as casas para as famílias da classe média era a poupança, era o SBPE. Como hoje as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança, está faltando recurso para financiar exatamente para essa faixa de renda da sociedade que quer, obviamente, realizar o sonho da casa própria. Então, nós percebemos isso porque temos dentro do Ministério das Cidades um acompanhamento muito, vamos dizer assim, muito frequente sobre como está se comportando o mercado. Tínhamos também uma demanda do presidente Lula desde o início do governo de que ele queria ampliar as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. E agora, com o recurso do Fundo Social, do Pré-Sal, enfim, tudo aquilo que está vindo da questão do petróleo, a gente está conseguindo ampliar o atendimento do Minha Casa Minha Vida para mais uma faixa de renda. Nós também, recentemente, fizemos o atendimento das famílias que estão em situação de rua, onde 38 cidades do Brasil são obrigadas agora, nos novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, do FAR, para que essas famílias possam ter pelo menos 3%, é o mínimo. Se a prefeitura quiser, por exemplo, aumentar esse valor, ela pode fazer isso, mas nessas 38 cidades, que nelas estão incluídas todas as capitais do Brasil, estão inseridas, vamos dizer assim, a exigência de que elas têm que colocar famílias em situação de rua. E tem mais uma novidade, que é um pedido que o presidente Lula fez recentemente, fez publicamente, inclusive, que o presidente Lula está muito preocupado com a questão da reforma das casas. Mas isso é um processo que nós estamos ainda em discussão com a Casa Civil e com a Fazenda, para que a gente e com a Caixa Econômica, para que a gente possa apresentar um projeto desse bem moldado, bem montado, para que o presidente Lula possa fazer análise e um anúncio. Então, a ideia seria possibilitar, por meio de crédito, entregar o dinheiro para as famílias para que elas possam reformar as casas, é isso? O presidente Lula está muito preocupado, porque eu acho que no Brasil você tem dois públicos, né, Tainá? Você tem aquelas pessoas que querem, que não tem casa e querem ter a casa, e há outras que precisam fazer a reforma das suas casas. Então, o presidente Lula pediu que a gente olhasse esse público e a gente está estudando qual é a melhor alternativa para poder levar ele e ele fazer o processo de decisão e, com isso, a gente apresentar mais uma política pública para a população do Brasil. Excelente. Então, é um anúncio aí para as próximas semanas, para os próximos meses. Qual que é a expectativa, ministro? Não, nós estamos, na verdade, aguardando só, enfim, o presidente Lula retornar dessas viagens internacionais que ele fez, para que a gente possa apresentar ao presidente, e aí, obviamente, a decisão é dele e o anúncio será feito pelo presidente, até porque a ideia partiu exatamente dele, que tem essa preocupação social de atender a todos os públicos, vamos dizer assim, que tem, vamos dizer assim, o problema da questão do déficit habitacional. Maravilha, ministro. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do Minha Casa Minha Vida para as famílias de classe média, que é uma das apostas aí do governo, inclusive para reconquistar a popularidade. Como que o Minha Casa Minha Vida para a classe média tem impactado na economia e também no setor imobiliário? Tem números recentes que conseguem mostrar, retratar para a gente o impacto dessa nova medida na população? Recentemente, saiu uma pesquisa que foi publicada por um jornal em Minas Gerais, o jornal O Tempo, que exatamente apontou, Tainá, o aumento da procura justamente desse público. Só com o lançamento do Minha Casa Minha Vida Classe Média já aumentou, quase duplicou a confiança do setor para investir exatamente na questão dos imóveis para a classe média. Então, a gente, como eu disse a você, acho que por um lado você tem um atendimento
para um setor que não estava sendo atendido. Então, por exemplo, um professor, uma família de um professor, de um operário que ganhasse até 12 mil reais, se ela vai hoje no banco, ela não tem crédito para isso. Não tem crédito disponível. E então, o que nós buscamos com isso? Nós buscamos atender uma demanda que o presidente Lula já tinha nos feito, que era aumentar, ampliar o atendimento para mais faixas de renda na nossa sociedade. Então, com isso, a gente atende, nós conseguimos reduzir as taxas de juros, a média da taxa de juros do mercado para essas famílias, quando havia dinheiro na poupança, era uma média anual de 13%. Então, nós reduzimos a taxa de juros, com isso a gente consegue trazer mais famílias para dentro do programa. Nós aumentamos... Em torno de 10% a taxa? Exatamente, a taxa hoje é em torno de 10%. Nós ampliamos em até 420 meses o número de parcelas para essas famílias, né? E elas podem financiar imóveis de até 500 mil reais. Ministro, o Brasil é um país de dimensões continentais com realidades completamente diferentes, né? Quando a gente compara o norte com o sul do país, são realidades diferentes. Como adaptar o programa Minha Casa Minha Vida para atender essas diferentes realidades? Primeiro, Tainá, é você ouvir. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem feito muito essa interlocução, essa conversa, seja com os profissionais da Caixa Econômica que falam com o público na ponta, ouvindo prefeitos, ouvindo empresários, ouvindo as associações como, por exemplo, a CEBIC, a Abrainc, o Fórum Norte-Nordeste, eles têm muita informação, Tainá, que a gente tem que levar em conta. Fora os técnicos, nós temos técnicos muito qualificados dentro do Ministério da Cidade, no setor da habitação, com muita experiência, de muitos anos de programa. Nós temos um outro ponto também muito importante, Tainá, que é a curva de aprendizado. O presidente Lula criou o Minha Casa Minha Vida em 2009. Nós já contratamos no Minha Casa Minha Vida cerca de 8 milhões, mais de 8 milhões de unidades habitacionais nesse país. Apartamentos, casas, tanto na área urbana quanto na área rural. Nós estamos cada vez mais próximos das entidades que constroem, que também lutam pela moradia, para que a gente possa, como você disse, atender a todas essas visões de mundo. Nós estamos vivendo um país que é um continente. Então, nós precisamos, até mesmo para entender o mercado, a gente precisa exatamente olhar as especificidades de cada uma dessas regiões. Por exemplo, na região norte, de onde eu venho, o Minha Casa Minha Vida não tinha o gancho para você dormir em rede. E é uma tradição na região norte você dormir em rede. Então, você precisa ter essa realidade. No sul do país, você tem que ter cuidado com a questão do clima. Tem épocas do ano que é muito frio. Então, você tem que cuidar da questão da temperatura, da água e cuidar dessas famílias para que elas possam viver. Não basta só a gente entregar a casa. Tainá, hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande que o Minha Casa Minha Vida entregue uma unidade habitacional que seja de qualidade. Então, para isso a gente elevou muitas exigências. Até muitas das vezes, Tainá, a casa do Minha Casa Minha Vida, do faixa 1, que é aquela faixa de renda mais baixa, muitas das vezes ele tem um apartamento melhor do que das outras faixas. Porque a gente é muito exigente quando a gente usa o orçamento geral da União. A gente inseriu varanda em todas elas, agora é obrigatório ter varanda. Nós temos que ter, por exemplo, biblioteca em todos os novos conjuntos do Minha Casa Minha Vida. É obrigatório você ter biblioteca. Com isso, a gente quer trazer para que mais crianças voltem a ler, para que os nossos idosos tenham uma oportunidade, um espaço de leitura. A gente hoje tem, podendo se adaptando a essa nova realidade, por exemplo, a gente permite que hoje tem espaço pet dentro dos Minha Casa Minha Vida, tem academia ao ar livre, nós permitimos que tenha, por exemplo, parquinho para as crianças, a área de lazer. Então, hoje, cresceu muito, aumentou muito o nível de exigências do Minha Casa Minha Vida, porque não basta só entregar a casa, a gente quer entregar uma casa que seja de qualidade. Agora, ministro, a meta de entrega do governo do Minha Casa Minha Vida aumentou, né? Sim. O governo pretende atender mais pessoas. Sim. Como garantir uma boa infraestrutura dessas moradias, né? O senhor está trazendo que tem uma exigência alta. Como garantir? Primeiro, a Caixa Econômica é o nosso braço executivo, né? O Ministério das Cidades não tem uma unidade em cada um dos estados da federação. Quem faz esse braço de fiscalização, de acompanhamento dessas obras é a Caixa Econômica Federal. E a gente tem nós somos muito próximos, né? E respeitamos muito o trabalho dos profissionais da Caixa, né? Eles têm muita experiência, eles vêm fazendo esse trabalho, Tainá, desde 2009. Então, eles sabem exatamente como executar o programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos cada vez mais aperfeiçoado
eles também são um papel importante, como eu disse a você ainda há pouco. A Caixa, nesse processo de diálogo, na hora que a gente monta o edital disso, a gente sempre ouve os profissionais da Caixa, que também tem muita experiência, para que exatamente a gente acerte. Porque muitas das vezes, Tainá, a gente toma uma decisão dentro de um ar-condicionado aqui em Brasília e a gente não está acompanhando a realidade lá na ponta. Por isso que é muito importante a gente ouvir esses diversos atores e ouvir, acima de tudo, o usuário. E é isso que a gente tem feito, é ouvir o usuário, ouvir quem está lá na ponta, para que a gente possa entregar, como eu disse a você, uma unidade habitacional de qualidade. Excelente, ministro. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente chegou a falar um pouquinho sobre popularidade e o governo tem enfrentado uma crise recentemente com o escândalo do INSS, que resultou, inclusive, na troca do ministro da Previdência. Diferentes órgãos já vinham alertando o governo sobre os indícios de fraudes desde 2023. Do que a gente acompanhou até agora, na sua avaliação, houve demora do governo para tomar as medidas necessárias? Como que esse escândalo do INSS tem impactado no governo? Eu acho, primeiro, Tainá, acho que o governo foi muito diligente. Na hora que o governo teve a confirmação dessas informações que você está passando, o governo, na mesma hora, demitiu as pessoas todas que estavam envolvidas diretamente nisso. E desde o primeiro momento, uma exigência do presidente Lula, Tainá, é que as famílias todas sejam ressarcidas. Não interessa aquela coisa, a maneira que vai acontecer. O interessa é o seguinte, nós temos que preservar o direito das pessoas. E, obviamente, punir, através da justiça, através dos órgãos de controle, essas pessoas que roubaram esses idosos, que roubaram essas pessoas, esses beneficiários dessas contas. Eu acho que a gente precisa ser muito duro. Essa que é a resposta que tem que ser dada à nossa sociedade. E essa tem sido a exigência do presidente relacionada a isso. Que as pessoas que fizeram que fizeram essa malversação do dinheiro, que usaram o dinheiro dessas pessoas, essas pessoas têm que ser punidas. E o dinheiro que essas famílias tiveram, que foram sacados, foram retirados das contas delas, esse dinheiro vai ser devolvido, porque as pessoas têm que ter os seus direitos preservados. Ainda falando um pouco da avaliação do governo, ministro, até levando em consideração que o seu ministério tem executado Minha Casa Minha Vida, muito também com esse foco de melhorar a popularidade também do governo. O que tem sido feito para melhorar a avaliação nesse momento? Eu acho que, relacionado ao Minha Casa Minha Vida, Tainá, eu acho que o primeiro intuito de todos nós que cuidamos dessa política pública, primeiro, é dar um lar. É realizar o sonho da casa própria, que é a sonho da maioria dos brasileiros. Eu mesmo digo para você assim, quando eu consegui o meu financiamento para construir a minha casa, quero dizer para você que é um dia inesquecível na minha vida. E a emoção que a gente tem, Tainá, na hora que a gente entrega uma chave a uma família, é indescritível. É o que eu sempre digo. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar trabalhando num segmento dentro do governo federal que ajuda tantas famílias. Eu acho que a gente tem avançado muito nesse processo. E eu acho, Tainá, que a popularidade do governo ela é consequência. Eu acho que nós temos que trabalhar muito, entregar o maior número de obras, de casas, obras de mobilidade. Por exemplo, essa semana agora, Tainá, nós entregamos o BRT de Campinas, que era uma obra que vinha se arrastando há muitos anos. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, só de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida haviam 87 mil paralisadas. Dessas 87 mil, Tainá, nós retomamos as obras e já entregamos cerca de 50 mil. E tantas outras dessas obras estão agora acontecendo para que até o final do governo do presidente Lula, do seu terceiro mandato, ele possa estar entregando a essas famílias. Por exemplo, semana que vem, agora sexta-feira, eu vou estar em Linhares, entregando 900 unidades habitacionais. Na segunda-feira, eu vou estar entregando 400 unidades habitacionais lá no Rio Grande do Sul, lá no limite, em Uruguaiana, com isso avançando nessa política pública. Então, o que eu entendo, Tainá, é que a população ela está fazendo uma avaliação, seja do governo federal, dos governos de estado, dos municípios, a partir do serviço e da qualidade do serviço que a gente presta. E eu acho que a popularidade do governo, ela se dá a partir das respostas que você dá trabalhando no dia a dia. E a gente vai continuar trabalhando duro, seja no Ministério das Cidades, na educação e em tantos outros ministérios a gente vai continuar trabalhando duro. Por exemplo, a ação do Pé de Meia. É uma ação extraordinária que está sendo feita pelo ministro Camilo Santana, que está dando um resultado muito importante, porque é de uma sensibilidade que a gente manter o jovem, porque de fato, muitos desses jovens, Tainá, pelo Brasil, estavam indo fazer outras coisas, indo trabalhar ou até mesmo indo para um caminho que nós não queremos para os nossos filhos. Esses adolescentes estavam, obviamente, sem alternativa. Com o Pé de Meia, a gente consegue reter e, com isso, o efeito prático disso, Tainá, é que lá na frente a gente vai ter jovens mais preparados e isso vai ajudar na produtividade do Brasil,
na qualidade dos nossos trabalhadores. Então, eu acho que popularidade, ele é igual, é resultado, obviamente, do trabalho que a gente vai realizar. E você pode ter certeza que a gente trabalha duro todos os dias para poder fazer um serviço de qualidade para o povo brasileiro. Independente do momento da popularidade, Lula é o candidato à reeleição em 2026? Não tenho dúvida disso. O presidente Lula está muito motivado, tenho conversado com bastante frequência com ele. Você percebe o presidente muito atento a essa temática. Como eu digo para você, ele é uma pessoa, Tainá, que tem muita sintonia com o povo. Talvez porque, como ele tenha vindo das classes mais baixas, enfim, tem uma história muito bonita, acho que ele conhece, ele entende muito a necessidade do dia a dia da população. E eu acredito, sim, que ele vai ter sucesso aí no seu terceiro mandato e ele será candidato à reeleição e chegará muito forte para a reeleição. Ministro, o MDB tem negociado uma federação com republicanos. Como fica o partido em 2026 se a federação for consolidada, até levando em consideração que o Republicanos não deve apoiar Lula nas próximas eleições? Eu acho, Tainá, que o que aconteceu? Com a fusão do Progressistas com a União Brasil, existe um movimento por parte dos partidos de reagrupamento. Isso é uma questão natural. Você tem um partido que ficou muito forte, tanto sob o aspecto do fundo eleitoral, quanto da sua presença dentro do Congresso Nacional. Então, é natural que os partidos dialoguem, né? E, obviamente, é fato que o MDB está, sim, discutindo com os republicanos num processo de federação, mas eu acredito que esse é o momento que está se discutindo a federação. Acho que é um processo de reagrupamento, de como é que se reposiciona no segmento político nesse momento. Eu acho que não é nesse momento que a gente está discutindo a questão sobre 2026 na questão presidencial. Eu acho que o partido, nesse momento, tanto o MDB quanto os republicanos, discutem muito a questão local, né? Como é que vai ser feita a divisão, onde é que um tem que respeitar o espaço do outro, para que, obviamente, aconteça essa fusão de uma maneira harmônica. É como eu enxergo e como eu tenho, obviamente, a discussão que a gente tem feito dentro do nosso partido. Entendi. Então, a federação, nesse momento, se for consolidada, é positiva? Eu acho que é muito positiva diante do cenário que está hoje. Eu acho que é imprescindível, diante desse movimento que foi feito pela União Brasil e pelo Progressista, que os outros partidos que busquem, obviamente, aqueles partidos que se integram, que se entendem. Eu acho que esse também é um papel muito importante. Eu acho que essa fusão com os republicanos, Tainá, eu acho que ela se dá também porque existe sinergia entre os outros partidos. O MDB dialoga muito bem com o presidente Marcos Pereira, o presidente Hugo Mota já veio do MDB, presidente do Congresso, que é do Republicanos. Então, acho que tem muitos amigos dentro disso e eu vejo que, quando você olha a nível da política regional, são poucos os estados onde o MDB e o Republicanos não caminham nesse momento já não caminham juntos. Então, eu acho que é mais fácil de chegar a esse entendimento diante de que dentro das realidades regionais os dois dialogam muito bem. Perfeito, ministro. Deixa eu só dar um recadinho para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministro, agora mudando um pouquinho de assunto, o presidente Lula chegou a anunciar um novo programa para as famílias que não têm banheiros e, inclusive, recomendou ao seu ministério a execução de políticas públicas sobre isso. Em que pé está esse programa e ele deve sair do papel até o fim do ano, até o ano que vem? É uma das políticas públicas que a gente está nesse momento discutindo com a Casa Civil e com o presidente para que nós possamos. Mas nós já estamos dentro dessa política pública mesmo, dentro da Secretaria de Periferias e do Minha Casa Minha Vida Rural, nós já estamos tratando disso. Então, por exemplo, um dos focos da seleção que nós devemos abrir do Minha Casa Minha Vida Rural, a discussão que nós estamos fazendo com a Casa Civil, exatamente dar foco às famílias da área rural que não têm banheiro. Porque onde é que está o problema? Onde é que está o grosso desse problema, Tainá? Está na área rural do Brasil. Então, nós temos a questão das habitações do Minha Casa Minha Vida Rural. Com isso, a gente já está avançando bastante nessa seleção que nós fizemos recentemente. Nós já avançamos bastante nisso, porque todas essas casas que nós estamos construindo do Minha Casa Minha Vida Rural, obrigatoriamente tem que ter o banheiro.
Nós vamos fazer essa nova seleção agora, que deve acontecer no mês de junho. Também nós vamos também focar na questão do déficit habitacional e também agregar isso à questão do déficit de banheiros, como também na área urbana, nós estamos dialogando com a Casa Civil para que a Secretaria de Periferias, na melhoria habitacional, que é um dos segmentos, é uma vamos dizer, dos braços dentro do Ministério da Cidade, na Secretaria de Periferias, com o nosso secretário Guilherme Simões, de atender, de dar foco nessa seleção às áreas que também têm problema, fundamentalmente nas nossas favelas, onde as famílias que não têm banheiro. Com isso a gente avança, mas nós estamos em discussão tanto com o presidente Lula quanto com a Casa Civil, para que além dessas duas ações que já estão em atividade dentro do Ministério da Cidade, que a gente possa ampliar o financiamento, que a gente possa trazer mais recursos para a gente poder atender ainda mais essa realidade dos banheiros pelo país. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta a gente continua a nossa conversa com o ministro das Cidades, Jader Filho. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o ministro da Cidade, Jader Filho. Ministro, no ano passado o senhor não executou no Ministério as emendas de comissão que foram alvo de um impasse entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Esse ano estão previstas novas emendas na Câmara. Como o senhor pretende executar? Tainá, cumprindo aquilo que foi determinado pelo Supremo. Tudo aquilo que esteve, vamos dizer assim, de acordo com o que a CGU determinou, com o que a Advocacia Geral da União nos orientou, nós executamos em cima da decisão que foi estabelecida pelo Supremo. E nós vamos continuar seguindo em relação a isso. Houve um entendimento, acredito eu, entre o Congresso e o Supremo, o que a gente agora precisa, dentro daquilo que está agora determinado das novas regras, nós vamos executar. Eu acredito que não teremos problema em relação a isso. Esse ano, o Senado acabou não destinando esse tipo de emendas, as emendas de comissão, para a pasta do senhor. Por que isso? Esses recursos são importantes de alguma forma para a pasta, para a execução de projetos na pasta? Eu acho, Tainá, que sob o aspecto de recursos, eu não tenho do que me queixar. Os recursos têm sido encaminhados ao Ministério, seja através até mesmo nesse ano, em termos de emendas do que foi estabelecido pela Câmara e o que tem de recursos em RP3, que é no caso o PAC, você tem um número de recursos muito grande dentro do Ministério. Eu sou dentro do Ministério, é um dos ministérios que mais tem recurso dentro do Orçamento Geral da União. E, obviamente, que a gente vai continuar executando como nós vemos executando todos os anos, né? Sejam as emendas, sejam as ações do PAC. O que a gente precisa dar de recado a todos os prefeitos, aos governos de estado, é que não haverá falta de recursos, que as obras não vão ser paralisadas, que as obras podem tocar com toda a velocidade, que o que a gente quer é entregar essas obras e esses serviços para a sociedade brasileira. Já que o senhor comentou sobre o PAC, deve ter um lançamento já nas próximas semanas, para abastecimento da área rural. Gostaria que o senhor trouxesse um pouco mais de informações sobre esse lançamento do PAC. Na verdade, Tainá, a gente precisa avançar no abastecimento de água rural. E você sabe que está havendo processo de concessão de muitas das concessionárias de água e esgoto pelo país. E muitos desses contratos não prevêem exatamente que essas concessionárias se responsabilizem com o abastecimento de água rural ou com o esgotamento de sanitário dessas localidades. O que o governo federal está fazendo é levar dignidade, porque muitas dessas famílias não têm uma água de qualidade, não têm uma água tratada. Então, nós dialogamos com o presidente Lula, com o ministro Rui Costa, na importância de que nós colocássemos recursos para fazer uma seleção pelos diversos estados da federação para que a gente pudesse atender exatamente as suas comunidades que estão em áreas mais longínquas, que estão em comunidades distantes, para que a gente leve uma água, porque a água é saúde, Tainá. Então a gente precisa cuidar da saúde também das pessoas que vivem na zona rural do país. Já que a gente está falando de lançamento, ministro, há um lançamento previsto para a próxima semana relacionado à Minha Casa Minha Vida e com a participação do presidente Lula. Traz detalhes para a gente. Exatamente. Nós devemos lançar na semana que vem uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida. Serão mais 130 mil novas unidades que vão atender a todos os municípios, tanto os municípios abaixo de 50 mil habitantes, quanto os municípios que estão acima de 50 mil, para que a gente possa reduzir ainda mais o déficit habitacional, e isso, obviamente, compõe essa meta que eu disse para vocês, que é uma meta ambiciosa. Lembrando que o presidente Lula estabeleceu com 2 milhões quando nós chegamos no Ministério, e nós queremos contratar até final de
2026 chegar perto de 3 milhões de unidades habitacionais contratadas no país. Dizendo também uma informação importante, Tainá, que aí é sobre o aspecto da geração de emprego e renda. Nós temos hoje, dentro do Minha Casa Minha Vida, perto de 1 milhão de unidades habitacionais em obra. Com isso, a gente atende a questão do sonho da casa própria e, do outro, a gente ajuda a economia gerando emprego e renda. Ministro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mobilidade agora. O transporte público ainda deixa a desejar em muitas cidades no Brasil. Existe algum plano nacional de reestruturação para os municípios? E o que falta para o país efetivamente apostar mais em uma malha ferroviária que é tão eficiente em outros países desenvolvidos? Acho que a gente avançou nesse ponto com a seleção que nós fizemos no ano passado, Tainá, de mobilidade das médias e grandes cidades, né? Nós avançamos com a questão tanto dos trilhos quanto com a questão dos corredores de ônibus, com os BRTs, com os VLTs. Eu acho que foi um recurso muito importante. Por exemplo, como eu disse para vocês, agora na última na última terça-feira, nós inauguramos, por exemplo, o BRT de Campinas, que vai atender toda aquela região. O investimento total entre recursos do governo federal e da Prefeitura Municipal de Campinas de R$1 bilhão, que vai facilitar muito o transporte público. Como nós tivemos recentemente também inaugurando, por exemplo, o BRT de Salvador e tantas outras obras. Um outro ponto importante, Tainá, que nós fizemos foi a seleção, por exemplo, da renovação de frota. São mais de 5 mil ônibus que nós atendemos. O que significa isso, Tainá? Todos os pedidos que foram encaminhados ao Ministério das Cidades no PAC de renovação de frota, todos os pedidos foram atendidos. Aqueles que não foram atendidos é porque o município não tinha capacidade de tomar financiamento, por conta que as suas contas não estavam, vamos dizer, de acordo com as exigências para que ela pudesse fazer essa contratação. São mais de 5 mil ônibus, parte deles elétricos, onde a gente emite, diminui a emissão de dióxido de carbono, quer dizer, zera no caso dos ônibus elétricos, reduz o ruído, com ar-condicionado, com a maioria deles com Wi-Fi, e também o restante disso, Tainá, a gente traz para dentro dessa seleção os ônibus a Euro 6, que é aquele combustível que é muito, a diesel, que é muito, 18 vezes menos poluente, e se preocupando também com a questão da emissão de gases. E um detalhe muito importante também dessa seleção, Tainá, que é a questão da geração de emprego e renda no setor da metalurgia. A gente faz com que o setor da metalurgia, as fábricas que constroem esses ônibus se fortaleçam, gerando emprego e renda, e a gente avançando na questão da economia do país. Ainda nesse assunto, ministro, acho que essa dúvida já vai um pouco além da sua pasta também. E ainda falando da malha ferroviária. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente ainda assim não tem uma malha ferroviária considerável. Por quê? Eu acho, Tainá, que ao longo do tempo, a decisão dos diversos governos foi investir, vamos dizer assim, nas estradas. Eu acho que nos últimos anos, Tainá, você tem visto investimentos importantes, como, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, como a FICO. Então, você tem visto esse processo se alterando, né? A gente cuidando não só da questão da malha ferroviária, como também, por exemplo, as obras das hidrovias, que é outro caminho também muito importante que o Brasil precisa investir. O que eu acho, Tainá, é que eu acho que a gente precisa cuidar, e eu acho que o governo do presidente Lula tem essa preocupação, é cuidar dos diversos modais. O que a gente precisa é cada vez mais transformar com que o transporte no Brasil ele seja um transporte mais barato, para que a gente seja mais competitivo nesse processo. E eu acredito sim que esses investimentos que têm feito nessas ferrovias que eu estou citando aqui para vocês e tantos outros projetos de ferrovia que estão hoje em atividade, seja a gente melhorar a nossa malha rodoviária e a gente investir cada vez mais nas hidrovias, eu acredito que o Brasil vai se tornar cada vez mais competitivo, e esse ponto que você está levantando é um ponto muito importante se a gente quer competir em termos de produtividade, em termos globais. Ministro, agora já caminhando para o finzinho da nossa conversa, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, quais projetos o senhor pretende entregar até o fim de 2026? Primeiro, Tainá, eu acho que o principal é a gente contratar essas 3 milhões de unidades habitacionais. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira meta de todas dentro lá do Ministério. Outra, avançar com as obras do PAC. A gente tem conversado muito, dialogado. Nós estamos criando dentro do Ministério das Cidades uma diretoria específica para tratar do PAC, para que a gente possa acelerar essas obras em todos os segmentos, seja na questão da mobilidade, na questão do saneamento, na questão das periferias, na questão do desenvolvimento urbano. Então, a gente tem que avançar nessas obras. Repito, Tainá, acho que é muito importante os prefeitos e os governadores, todos que estão realizando essas obras, agilizem,
andem com as obras, não haverá falta de recurso. Pode correr com elas que a gente vai, na hora que precisar do recurso, a gente vai estar presente para que essas obras não tenham nenhuma parada e com isso a gente entregue o quanto antes para a sociedade brasileira. Eu acho que a gente precisa avançar nesses temas que nós discutimos hoje aqui, como, por exemplo, a questão dos banheiros é muito, muito importante. Eu acredito que a gente tem que reduzir essa questão do déficit dos banheiros, a questão do abastecimento de água rural. Eu acho que um tema que o presidente Lula trouxe e botou na centralidade, Tainá, que é a questão da prevenção. Quando nós chegamos, Tainá, lá no Ministério das Cidades, para você ter uma ideia, antes da PEC da transição havia somente 27 milhões no orçamento geral da União para atender ao Brasil inteiro na questão da prevenção. Isso, Tainá, a gente não conseguia nem sequer manter as obras que estavam contratadas dentro do Ministério em atividade. E quando foi da PEC da transição, a gente já levou esse orçamento para 256 milhões e no primeiro orçamento do presidente Lula, mostrando a importância que o presidente Lula tem na questão da prevenção, para evitar com que situações que aconteceram no Rio Grande do Sul recentemente, ou como aconteceu no Rio de Janeiro, e tantos outros estados que a gente acaba vendo repetidamente acontecendo todos os anos no Brasil, não continue a se repetir. Para isso, a gente tem que deixar nossas cidades mais sustentáveis, mais resilientes, temos que cuidar do nosso meio ambiente e qual é a mensagem que nós estamos dando? Que no Orçamento Geral da União nós vamos continuar colocando recursos. Só no PAC nós fizemos uma seleção, Tainá, de mais de 20 bilhões de reais em prevenção. Exatamente para mostrar que o governo do presidente Lula tem preocupação com esse tema que eu acredito que deve ser uma preocupação em todos os segmentos da nossa sociedade, não só do governo federal. Se a gente quer fazer prevenção, Tainá, e tem que estar no orçamento estadual, tem que estar no orçamento municipal, se a gente quiser evitar que eventos como esse que aconteceram no Rio Grande do Sul venham acontecer em mais cidades do nosso país. De resto, é a gente continuar trabalhando duro para que a gente possa dar as respostas que as cidades do Brasil precisam. Porque, Tainá, a maioria do povo brasileiro vive nas cidades. Eu sempre digo uma coisa, Tainá, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que a política pública tem que chegar, é lá que o serviço tem que ser reforçado e é isso que a gente vai continuar trabalhando até o último dia que a gente estiver à frente do Ministério das Cidades. Maravilha, estaremos acompanhando. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Ministro Jader Filho, muito obrigada pela sua presença aqui no JR. Eu que agradeço a você, Tainá, e parabéns a todos que fazem esse programa de entrevista que é uma referência para o país. Foi um prazer, volte sempre. Volto. E claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.